Nesse mês de outubro, nós temos falado sobre uma comunidade de contraste, In this month of October, we've been speaking about a community of contrast. porque nós entendemos que a igreja precisa ser sal e ser luz. Because we understand that the church needs to be salt and to be light. A igreja tem um sabor específico. The church has a specific flavor. E Jesus disse que se a igreja perder o sabor, ela não serve para mais nada. And Jesus says that if the church loses its flavor, it's useless. A igreja existe para fazer contraste com as trevas que existem lá fora. The church exists to make contrast to the darkness that exists outside. Apenas uma rápida recapitulação, nós já tivemos 2 domingos falando sobre essa comunidade de contraste. In a quick review, we've had 2 Sundays speaking about this contrasting community. No primeiro domingo, o pastor Jaime falou sobre uma comunidade de hospitalidade num mundo hostil. On the first Sunday, Pastor Jaime spoke about a community of hospitality in a hostile world. Hospitalidade é um contraste. Hospitality is a contrast. No domingo passado, Maurício falou sobre uma comunidade de generosidade para um mundo consumista. Last Sunday, Mauricio spoke about a community of generosity in a consumer world. No mundo onde todos são consumistas, quando nós somos generosos, nós fazemos contraste. In a world where all are consumers, when we are generous, we make contrast. E hoje nós vamos falar aqui sobre uma comunidade de esperança para um mundo desiludido. And today we'll speak here about a community of hope in a world of disillusionment. Tenho certeza que todos vocês conhecem ou já viram essa garota. I'm sure all of you know or have seen this girl. Ela esteve aqui essa semana em Calgary She was in Calgary this week, e desde que ela fez um discurso muito inflamado nas Nações Unidas, and since ela ficou muito famosa. and she got very famous since she delivered this very inflamed speech in the United Nations. Eu tenho aqui um trechinho, apenas 30 segundos, de um discurso que ela fez no Fórum Econômico Mundial. I have here a 30-second clip of a speech she delivered at the World Economic Forum. Vamos dar uma olhadinha. Let's watch. Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if the house was on fire. Because it is. Greta é uma ativista ecológica. Greta is an eco-activist. E no seu discurso ela diz: eu não quero a sua esperança. And in her speech, she said, I don't want you to hope. Eu não quero que você seja esperançoso. I don't want you to be hopeful. Eu quero que você fique em pânico. I want you to panic. Talvez ela não saiba, mas a Greta é fruto de todo um pensamento que a gente chama de pós-moderno. Maybe she doesn't know this, but Greta is the fruit of a whole system of thought that we call postmodernism. Eu não quero aqui dizer se o que ela diz é verdade ou não. I don't want here to say whether what she says is whether it's true or not. Eu não quero nem defendê-la nem atacá-la. I don't want to defend or attack her. Eu quero apenas dizer que ela é fruto de um pensamento dominante no nosso tempo. And I just want to say that she's the fruit of a dominant thought in our time. Nós vivemos uma época conhecida como pós-modernidade, cuja característica principal é o pessimismo. We live in a time called post-modernity, in which the main characteristic is pessimism. Isso significa que nós temos uma desconfiança natural em relação às instituições. This means that we have a natural distrust in relation to institutions. Nós somos desapontados. We are disappointed. Decepção é uma palavra que faz parte do cotidiano. Disappointment is a word that's part of our day-to-day. Nós somos decepcionados com os políticos, com os líderes, com os empresários, com todos. We're disappointed with politicians, leaders, business leaders, everyone. Ansiedade é uma outra característica muito comum do nosso tempo pós-moderno. Anxiety is also a very common characteristic of our postmodern time. Falta de sentido Meaninglessness e falta de esperança. and hopelessness. Tudo isso faz parte do nosso tempo. All of this is part of our time.
Em todas as pesquisas que são feitas para medir a opinião das pessoas, geralmente essas características elas afloram. In all opinion polls that are conducted, these characteristics come to the surface. Um dos meus estilos de filme preferido é o estilo pós-apocalíptico. One of my favorite movie styles is the post-apocalyptic. E eu gosto muito de pensar que o cinema reflete um pouco aquilo que é o nosso tempo. And I like to think that cinema reflects a bit of what our times are. O cinema não apenas influencia, mas o cinema é um espelho do que é a nossa era. Cinema not only influences, but it's also a mirror of what our times are. É interessante que quando eu era criança, eu via filmes sobre o futuro e sempre a imagem que vinha era do progresso. I remember when I was a kid, I watched movies about the future, and the image that was always shown was one of progress. Mas à medida em que eu fui crescendo, os filmes começaram a ficar mais sombrios. But as I grew up, the movies started to become more somber. E hoje, praticamente qualquer filme que fale sobre a realidade no futuro vai ser uma realidade muito sombria. And almost any movie nowadays that talks about the future talks about a somber reality. A palavra vai ser o caos. The word is chaos. A completa desordem, a luta pela The sobrevivência. complete disorder and the fight for survival. Guerras, falta de comida, Wars, lack of food, caos total. total chaos. Woody Allen, certa vez, disse o seguinte: mais do que em qualquer outra época, a humanidade está numa encruzilhada. Um caminho leva ao desespero absoluto, o outro à total extinção. Vamos rezar para que tenhamos a sabedoria de saber escolher. Woody Allen has a following quote: "More than any other time in history, mankind faces a crossroads. One path leads to despair and utter hopelessness, the other to total extinction. Let us pray we have the wisdom to choose correctly." É difícil a gente pensar que, de fato, as pessoas não têm esperança. It's difficult for us to think that people in fact have no hope. A gente vive num mundo sem esperança. We live in a world without hope. Existe uma frase muito interessante de um médico que foi missionário no Gabão durante muito tempo, chamado Albert Schweitzer. There's a famous quote by a medical doctor who was a missionary in Gabon for many years. His name was Albert Schweitzer. E ele disse o seguinte: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. He says the following: Oh, sorry. "The tragedy of life is not that we die, but is rather what dies inside a man while he lives. Muitas vezes nós morremos antes de morrer. Many times we die before dying. Todas as vezes que nós perdemos a esperança diante de uma situação difícil, diante da vida, nós vamos morrendo. Whenever we lose hope in facing a difficult situation in life, we die a bit. É por isso que nós precisamos hoje conversar um pouquinho sobre esperança. This is why we need to talk today a bit about hope. A igreja é uma comunidade de esperança num mundo que não tem esperança. The church is a community of hope in a world without hope. E o que significa isso? O que significa viver com esperança? And what does this mean? What does it mean to live with hope? De onde vem a nossa esperança? Where does our hope come from? Amanhã nós vamos ter eleições. Tomorrow we will have elections. Muitos estão com o discurso: eu não tenho mais esperança. Many are in a state of mind or discourse saying, I don't have any more hope. Eu não acredito mais em governo algum. I don't believe in any government. Vamos conversar um pouquinho sobre esperança hoje. Let's speak a bit about hope today. E o texto que nós vamos usar está no livro de Apocalipse. And the text we'll use is in the book of Revelation. Porque, ainda que você não conheça muito bem esse livro ou tenha medo dele, Apocalipse é um livro que traz esperança. Because even if you don't know this book very well or even fear it, Revelation is a book that brings hope. Ele não é simplesmente um livro para colocar medo nas pessoas, como muitas vezes você pode ter imaginado, mas ele é um livro para trazer esperança para as pessoas. It is not simply a book to inspire fear in people, as some may have imagined, but it is a book written to bring hope to people. O livro do Apocalipse foi escrito por João no final do primeiro século. The book of Revelation was written by John at the end of the first century. E foi escrito para cristãos que viviam sob forte perseguição na Ásia Menor, lado oeste da Turquia hoje. And it was written to Christians who lived under intense persecution in Asia Minor, the west side of Turkey nowadays. O imperador romano se chamava Domiciano. The Roman emperor, Yeah. how do I say that name in English? Domitian. Oh, Domitian. Okay. Yeah. Roman emperor was called Domitian. Yeah.
Alguns estudiosos dizem que cerca de 40 mil cristãos foram mortos por Domiciano. Some scholars say over 40,000 Christians were killed by Domitian. Eles viviam sem muita esperança. They lived without much hope. Fora isso, havia as guerras, as epidemias que diminuíam a expectativa de vida das pessoas. On top of that, there were wars and famines that reduced, and epidemics that reduced the life expectancy of people. Alguns historiadores dizem que a expectativa de vida na época do Império Romano era de 25 a 30 anos. Some scholars say that the life expectancy in Roman times was 25 to 30 years. As pessoas morriam muito cedo. People died very early. E com isso elas só tinham praticamente uma certeza ao longo da vida: And with that, they had only one certainty in life: eu vou morrer. I will die. Nesse momento, João, o último apóstolo vivo, está preso. At this moment, John, the last apostle who's still alive, is in chains. E na ilha de Patmos ele tem uma visão de esperança. In the island of Patmos, he has a vision of hope. É interessante você pensar que o nome do livro é Apocalipse. It is interesting for you to think that the name of the book is Apocalypse. Essa é uma palavra grega que significa literalmente tirar o véu. This is a Greek word that literally means unveiling. É como se eu colocasse um véu aqui sobre essa estante e você não sabe o que há aqui. It's as if I put a veil over the stand and you didn't know what was here. E de repente eu tiro o véu para que você possa ver o que existe aqui. And suddenly I remove the veil so you can see what's here. A tese central do livro de Apocalipse é que as coisas não são como elas parecem que são. The central thesis of the book of Revelation is that things are not as they seem. Existem realidades que nós muitas vezes não enxergamos. There are realities that many times we don't see. A pergunta que o livro do Apocalipse vai levantar é: qual é o mundo real? The question that the book of Revelation raises is, what is the real world? Talvez você já tenha visto esse filme. Maybe you've seen this movie. É interessante porque ele fala do mundo que nós vivemos e ele diz: olha, existe um outro mundo. It is interesting because it talks about the world in which we live, and it says there's another world. Eu gosto demais desse filme porque para mim ele é um exemplo claro do que é o livro do Apocalipse. I like this movie very much because to me it's a clear example of what the book of Revelation is. Quando você começa a ler o livro do Apocalipse é como se você tivesse dito assim: ó, me dá a pílula azul. When you start reading the book of Revelation, it's as if you said, give me the blue pill. Se você viu o filme, você sabe o que eu estou falando. If you watch the movie, you know what I'm talking about. É azul mesmo ou é vermelha? É azul, ok. Sorry. Nós então vamos chegar aqui no capítulo 4 de Apocalipse, onde nós temos uma visão extraordinária que traz esperança. We'll here reach then chapter 4 of Revelation that has an extraordinary vision that reflects what we're talking about. Jason vai fazer a leitura do capítulo 4. Jason will read chapter 4. After this I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice, which I had heard speaking to me like a trumpet, said, "Come up here, and I will show you what must take place after this." At once I was in the Spirit, and behold, a throne stood in heaven, with one seated on the throne. And he who sat there had the appearance of jasper and carnelian, and around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald. Okay. Around the throne were 24 thrones, and seated on the thrones were 24 elders, clothed in white garments with golden crowns on their heads. Pode passar, por favor, Thiago. Vai ali na tela que eu vou ajeitar aqui. From the throne came flashes of lightning and rumblings and pearls of thunder, and before the throne were burning 7 torches of fire, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was, as it were, a sea of glass like crystal. And around the throne, on each side of the throne, are 4 living creatures full of eyes in front and behind. The first living creature like a lion, the second living creature like an ox, the third living creature with the face of a man, and the fourth living creature like an eagle in flight. And the 4 living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around and within. And day and night they never cease to say, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come." And whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who is seated on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who is seated on the throne and worship him who lives forever and ever. They cast their crowns before the throne, saying,
Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. O livro do Apocalipse, o capítulo 4, começa com uma declaração que vai se repetir em todo o livro. Chapter 4 of Revelation starts with a declaration that will be repeated throughout the book. Eu vi. I saw. E o que João diz aqui é que ele viu uma porta aberta no céu. What John says here is that he saw an open door in heaven. Ele ouviu uma voz dizer: venha para cá que eu vou te mostrar as coisas. He heard a voice saying, "Come here and I will show you things." Céu no Apocalipse não é necessariamente uma dimensão física, um lugar. Heaven in Revelation isn't necessarily a physical dimension, a place. Céu é a dimensão de Deus. Heaven is the dimension of God. Ver as coisas a partir da ótica do céu é ver as coisas como Deus vê. To see things from the point of view of heaven is to see things as God sees them. Existe um comentarista do livro do Apocalipse muito interessante que fala que ver, olhar, é o mais frequente mandamento no livro do Apocalipse e que o segundo mais frequente é não temas. There's a commentator in the book of Revelation that says that look is the most frequent command in the book of Revelation. The second most frequent one is do not fear. A expressão eu vi ou eu olhei aparece 40 vezes no livro do Apocalipse. The expression I saw or I looked appears 40 times in the book of Revelation. E a ordem veja aparece 19 vezes. And the order look appears 19 times. Por que essa ênfase? Why this emphasis? Porque a grande questão é onde você está olhando. Because the great issue at stake is where you are looking. Muitas vezes nós não temos esperança porque olhamos para os lugares errados. Many times we don't have hope because we look to the wrong places. A pergunta aqui é para onde você está olhando? The question here is, to where are you looking? De onde vem o seu entendimento da realidade? Where does your understanding of reality come from? Se a única fonte para você avaliar e refletir sobre a realidade vem dos noticiários, você não vai ter esperança. If the only source of your understanding of reality comes from the news, you will have no hope. Se vem apenas do cinema, você vai ter uma ilusão. If it comes only from cinema, you'll have an illusion. É preciso então que a gente mude o nosso olhar. It is necessary then for us to change our look, our outlook. O apóstolo Paulo fala que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. The Apostle Paul says that we do not look to things that are seen, but to the unseen. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as coisas que não se veem são eternas. Because the things that are seen are temporary, but the things that are unseen are eternal. João, no livro do Apocalipse, está vendo as coisas a partir da visão de Deus. John, the book of Revelation, is seeing things from God's point of view. E a partir do momento que ele vê essa porta aberta no céu e ele ouve a voz, venha para cá que eu vou te mostrar a minha realidade. And from the moment he hears the voice that says, "Come here and I'll show you things from my point of view, show you reality from my point of view." O que João vê? What does John see? O que João vê é um trono. What John sees is a throne. Logo no início, existe ali um trono no céu. Right in the beginning, there's a throne in heaven. E esse trono aparece várias vezes no livro do Apocalipse. And this throne shows up several times in the book of Revelation. 47 vezes aparece a palavra trono no livro do Apocalipse. 47 times the word throne shows up in Revelation. 14 vezes apenas no capítulo 4 que nós lemos. 14 times only in chapter 4 that we just read. E o que nós temos aqui é uma série de preposições que João vai usar para mostrar o que existe nesse trono. And what we have here is a series of prepositions that John uses to show what is on the throne. Ele usa 4 preposições. He uses 4 prepositions. On the throne, from the throne, around the throne e before the throne. Ok. No trono, do trono, Yes. em torno do trono Ok. e diante do trono. I'm learning. Vamos então pensar um pouquinho sobre essas 4 preposições. Let's then think a bit about these 4 E o prepositions. que nós podemos aprender que nos traz esperança a partir delas. And what we can learn that brings us hope before them. Primeira preposição é on the throne. The first preposition is
no trono. O que João vê logo no versículo 2 é que esse trono não está vazio. What John sees right in verse 2 is that this throne is not empty. Existe alguém que está sentado no trono. There's someone who is seated on the throne. Esse trono não fica em Ottawa. This throne is not in Ottawa. Esse trono não fica em Washington. This throne is not in Washington. Esse trono não fica em Brasília. This throne is not in Brasilia. Esse é o trono do universo. This is the throne of the universe. Alguém comanda sobre tudo e sobre todos. Someone has command over all and everything. Existe uma autoridade. There is an authority. E logo em seguida ele vai dizer quem é esse que está sobre o trono. And soon he will say who is on this throne. Inicialmente ele apenas compara esse alguém com pedras preciosas. Initially, he only compares this someone with precious stones. Ele vai dizer que é como a aparência de Jasper e Carnelian. He will say that it's like the appearance of, okay, I'll do it again. Yeah. Jaspe and carnélio. Português, Jasper e sardônio. Sardônio. Yeah, ok. E no versículo 8 nós vamos ter um pouco mais claro quem é que está nesse trono. And on verse 8, it'll be a bit more clear who is on this throne. Ele vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. He will say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. O que ele está dizendo aqui, basicamente, sobre aquele que está no trono? What is he saying here, basically, about the one who is on the throne? De forma bem rápida, 4 coisas. Primeiro, que ele é perfeito. Quickly, 4 things. First, that he is perfect. Ele é perfeito como pedras He is preciosas. perfect like precious stones. Existe beleza, There is beauty, mas mais do que isso, existe perfeição. but more than that, there is perfection. Não há nenhuma mancha, não há nada que possa trazer a noção de que, olha, tem alguma coisa errada ali. There's no blemish. There's nothing that can bring the idea that there's something wrong. Segundo, ele é transcendente. Second, he is transcendent. Esse é o significado da expressão santo, santo, santo. This is the meaning of the expression holy, holy, holy. O teólogo Karl Barth disse que santo, santo, santo significa o totalmente outro. The theologian Karl Barth says holy, holy, holy means the one who is completely other. Existe uma visão religiosa que diz que Deus é tudo e tudo é Deus. There's a religious vision that says that God is everything and everything is God. Que Deus é um pedaço dessa madeira, que Deus está na árvore, que Deus está no ar. That God is a piece of this wood here, or a piece of a tree, or God is in the air. Essa doutrina não leva em consideração que Deus é santo, santo, santo. This doctrine doesn't take into consideration that God is holy, holy, holy. Que apesar dele ser o criador de tudo e de todos, ele não é tudo e todos. That even though he is the creator of everything and all, he is not everything and all. Ele é distinto da sua criação. He is distinct from creation. Ele é transcendente. He is transcendent. O máximo que você conseguir imaginar sobre Deus, ele vai estar ainda além disso. The maximum that you can possibly imagine about God, he will surpass. Ele é todo-poderoso. He is almighty. Todo-poderoso significa todo-poderoso. Almighty means almighty. Não há limites para Deus, There are no limits to God, a não ser a sua própria vontade e palavra. aside from his own will and his own word. E ele é eterno. And he is everlasting. Aquele que era, que é e que há de vir. The one who was, who is, and is to come. Deus não está restrito ao tempo. God is not restricted to time. Eu gosto de pensar, por exemplo, todas as vezes que eu vou até as montanhas e quando eu chego ali nessa imagem no Moraine Lake, I like to think about all the times I go to the mountains and when I reach this image of Moraine Lake, eu gosto de imaginar 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, aquele lago já estava lá. I'd like to imagine that 100 years ago, 200 years ago, 500 years ago, that lake was already there. Essa paisagem era a mesma. This scenery or landscape was the same. Talvez povos First Nation já estiveram lá muito antes de nós. Maybe First Nations peoples might have been there way before us. E depois que nós morrermos, os nossos filhos, netos e bisnetos vão aparecer lá e vão tirar a mesma foto que a gente tirou. And after we die, our children, our grandchildren, our great-grandchildren will show up in the same place and take the same picture we took. Essas grandes montanhas estão lá,
além de nós. These great mountains are there beyond us. Mas antes que essas montanhas existissem, o nosso Deus já era. But before these mountains existed, our God already was. É interessante a gente pensar nesse Deus que não está restrito ao tempo. It is interesting for us to think about this God who is not restricted to time. Isso significa que tudo nessa vida passa, mas o nosso Deus permanece. This means that everything in this life passes, but our God remains. Carl Sagan diz que nós somos como um pálido ponto azul no universo. Carl Sagan says that we are like a pale blue dot in the universe, Absolutamente insignificante diante da grandeza do universo. absolutely insignificant before the greatness of the universe. E se nós somos um pálido azul diante do universo, If we are a pale blue dot before the universe, o universo é um pálido ponto azul diante de Deus. the universe is a pale blue dot before God. Tudo passa, o nosso Deus permanece. Everything passes, but our God remains. O governo conservador passa. Conservative governments pass. O governo liberal passa. Liberal governments pass. Trudeau passa. Trudeau will pass. Harper passa. Harper passes. O próximo que vier passará The também. next one that will come will pass as well. Mas Deus permanece. But God remains. Você está conseguindo entender por que nós podemos ter esperança? Can you understand why we can have hope? Existe esperança porque existe alguém no trono do universo. There is hope because there is someone on the throne of the universe. O mundo não está entregue às forças do caos. The world isn't surrendered to the forces of chaos. Para aquele povo que vivia no primeiro século e que recebeu essas palavras pela primeira vez, isso é muito forte. To those people who lived in the first century who received these words for the first time, this is very strong. Porque se você não concorda com o atual governo, você não imagina o que era o governo daquela época. Because if you don't agree with the current government, you cannot possibly imagine what the government was at that time. Cristãos morriam todos os dias pela perseguição de Domiciano. Christians died daily because of the persecution of Domitian. E o que João está dizendo para aquela igreja perseguida é: o imperador romano, Domiciano, não é aquele que está sentado no trono. And what John is saying to that church under persecution is that the emperor Domitian is not the one seated on the throne. Acima dele existe um outro trono, Above him, there's another o throne, trono do universo. the throne of the universe. E vocês não precisam ter medo. And you need not fear. Vocês podem ter esperança, porque esse trono não está vazio. You can have hope because this throne is not empty. On the throne. Segunda preposição, from the throne. Second preposition. Oh man, I'm getting confused. Second preposition. Verso 5 diz: Do trono. Verse 5 says, do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas, com chamas ardentes, que são os 7 espíritos de Deus. from the throne came flashes of lightning and rumblings and pearls of thunder. Alguém já disse que o Apocalipse não tem nada novo. Some said that Revelation has nothing new. Tudo que existe no Apocalipse, de alguma maneira, já apareceu em algum momento na Bíblia. Everything that exists in Revelation has somehow appeared already in other places in the Bible. E essa imagem é um exemplo disso. And this image is an example of this. A presença de Deus cercada por relâmpagos e trovões e grandes vozes. The presence of God surrounded by thunder and lightning and great voices. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que isso não é a primeira vez que aparece na Bíblia. Lá em Êxodo, isso já apareceu. If you know a bit of the Bible, you know that this isn't the first time that this shows up in the Bible. In Exodus, it already showed up. Quando Moisés estava no Monte Sinai recebendo as leis de Deus, veja o que o texto de Êxodo diz que aconteceu. When Moses was in Mount Sinai receiving the law of God, see what the text says happened. There were thunders and lightning and a thick cloud on the mountain and a very loud trumpet blast. Now Mount Sinai was wrapped in smoke because the Lord descended on it in fire. The smoke of it went up like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly. Nós lemos isso e pensamos, nossa, que legal. We read this and say, wow, how cool. Mas deixa eu te dizer, isso não é legal. Let me say this isn't cool. Você não queria estar ali nesse momento. You would not want to be there in this moment. Isso aqui não é um show pirotécnico This isn't a fireworks show daqueles que aparecem aqui no Stampede. like we see at the Stampede. Isso aqui é algo que faz com que todas as pessoas que estão presenciando caiam de joelhos, temendo pela própria vida. This makes all people witnessing this fall on their knees,
fearing for their lives. O livro do Apocalipse traz 3 séries de julgamentos de Deus. The book of Revelation brings 3 series of judgment from God. Você vai encontrar 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. You will find 7 seals, 7 trumpets, and 7 bowls. Essas 3 séries de julgamentos, essas 3 séries de 7, iniciam com uma cena como essa que nós acabamos de ler. These 3 series of judgments, these 3 series of 7, start with a scene like the one we just saw. Relâmpagos, trovões, grandes vozes. Lightning, thunder, and great voices. O significado disso é que Deus vai fazer algo e ninguém é capaz de resistir àquilo que Deus irá fazer. The meaning of this is that God will do something and no one can resist what God will do. Não há escapatória. There is no escaping. Não há um plano de fuga. There is no escape plan. Ninguém está seguro. No one is safe. Quando há um terremoto, ele engole todo mundo. When there is an earthquake, it swallows up everyone. O que nós temos aqui é a certeza do juízo de Deus. What we have here is the certainty of the judgment of God. E aí você pergunta, o que isso tem a ver com esperança? And then you ask, what does this have to do with hope? Tem a ver porque esse juízo é sobre aqueles que se opõem a Deus. It has everything to do with hope because this judgment is over those who are opposed to God. O que nós aprendemos a partir desses relâmpagos e trovões é que há esperança de justiça. What we learn from these thunders and lightning is that there is hope of justice. Veja o que o livro de Apocalipse no capítulo 6 vai dizer. See what Revelation chapter 6 says. Vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Eles clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the witness they had borne. They cried out with a loud voice, O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? A pergunta daqueles cristãos era: Senhor, até quando? The question of those who were martyrs was, O Lord, until when? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Can't you see what is happening? O Senhor não está vendo que nós estamos sofrendo a injustiça? Can't you see? Sendo exterminados. Can't we see that we are suffering injustice and being exterminated? Eles estão matando as nossas crianças. They're killing our children. Eles estão estuprando as nossas mulheres. They're raping our women. E o Senhor não faz nada. And you don't do anything. O Senhor não vai fazer justiça. Will you not bring justice? Quando você é injustiçado, você clama por justiça. When you are the face of injustice, or when you face injustice, you cry out for justice. E deixa eu dizer uma coisa para você. Um Deus que não é capaz de fazer justiça não é um Deus digno de ser adorado. And let me say this to you. A God who is not able to exercise justice is not a God worthy of being worshipped. Se eu não tenho esperança de que algum dia Hitler vai pagar pelo que ele fez, If I don't have the hope that one day Hitler will pay for what he did, eu não tenho razão nenhuma para crer. I have no reason to believe. Eu preciso acreditar que um dia haverá um acerto de contas. I need to believe that one day people will be brought to account. E sabe o que acontece quando nós temos a esperança de que a justiça vai acontecer? And you know what happens when we have the hope that justice will happen? Nós podemos continuar testemunhando com ousadia. We can continue to witness with boldness. Nós podemos continuar afirmando a fé que nós temos com ousadia. We can continue declaring or affirming the faith that we have boldly. A esperança não é aquela que leva a gente simplesmente a sentar, cruzar os braços e ficar olhando o que Deus vai fazer. Hope isn't the one that that leads us to sit down, cross our arms and just wait for what God will do. A esperança nos leva à ação. Hope leads us to action. É uma esperança ativa. It's an active hope. E é a esperança ativa para o testemunho, porque nós cremos que no final das contas Deus vai fazer a justiça. And it's an active hope to witness because we believe that after all, God will bring a reckoning. Ainda que você tenha que sofrer e morrer pela sua fé, Even if you have to suffer and die for your faith, você pode acreditar que tem alguém no trono e que vai fazer justiça. you can believe that there's someone on the throne who will do justice.
A terceira preposição que nós temos aqui é a preposição around the throne. The third preposition that we have here is the preposition around the throne, em torno do trono. O texto diz que ao redor do trono havia um arco-íris com a aparência de esmeralda. The text says, around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald. Infelizmente, o movimento LGBT roubou o símbolo do arco-íris da Bíblia. Unfortunately, the LGBT movement stole the symbol of the rainbow from the Bible. Mas o símbolo do arco-íris, ele originalmente é um símbolo que significa outra coisa, que não LGBT. But the symbol of the rainbow is a symbol that originally means something else, not LGBT. O arco-íris aparece na Bíblia no primeiro livro, depois do dilúvio. The rainbow shows up in the Bible in the first book after the flood. Depois de uma grande destruição, Deus preserva uma família e coloca no céu o seu sinal. After a great destruction, God preserves one family and puts on the sky his sign. É um símbolo da graça, da misericórdia e da fidelidade de Deus. It's a symbol of the grace, the mercy, and the faithfulness of God. Deus traz o seu juízo, mas ele vai preservar sempre um remanescente. God brings his judgment about, but he will always preserve a remnant. É interessante que você ouve os relâmpagos, os trovões, fica apavorado, acha que vai morrer. It is interesting because you see the lightning and hear the thunder and you're terrorized or in terror because you think you're going to die. E aí aparece um arco-íris. And then shows up a rainbow. É seguro você chegar até esse trono. It is safe for you to approach the throne. Esse trono é o trono de um Deus gracioso. This is a throne of a gracious God. É um Deus que cumpre as suas promessas A God who fulfills his promises e pode preservar o seu povo. and can preserve his people. E que povo é esse? And who are these people? O versículo 4 diz que ao redor do trono, a mesma preposição que é usada para o arco-íris, diz que havia ali 24 tronos. The verse says that around the throne, the same preposition that spoke about the rainbow, says that around the throne were 24 thrones. E havia ali 24 anciãos sentados nesses And there were tronos. 24 elders seated on these thrones. E eles estavam vestidos de branco, usando coroas de ouro na cabeça. And they were clothed in white and wore golden crowns on their heads. Que anciãos são esses? Who are these elders? O número 24 é significativo, The number 24 is meaningful porque 24 é 12 mais 12. because 24 is 12 plus 12. Quando você vai até a Bíblia, você vai encontrar no Antigo Testamento as 12 tribos de Israel. When you go to the Bible, you see in the Old Testament the 12 tribes of Israel. E quando você vai no Novo Testamento, você acha os 12 apóstolos de Cristo. And when you go to the New Testament, you see the 12 apostles of Christ. O povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento. The people of God in the Old Testament and the people of God in the New Testament. Todo o povo de Deus está representado ali ao redor do trono. The entire people of God are represented before the throne. E eles podem estar ali porque Deus é um Deus de graça. And they can be there because God is a God of grace. Eles não estão vestidos de branco porque eles se aperfeiçoaram. They are not clothed in white because they perfected themselves. Eles estão vestidos de branco porque eles foram purificados. They are clothed in white because they have been purified. Conforme diz aquela música famosa do Casting Crows, não por causa do que eu sou, mas por causa do que você fez. Não por causa do que eu fiz, mas por causa do que você é. As the famous song from Casting Crowns says, not because of who I am, but because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. É por causa dele, da sua graça, da sua fidelidade que existe um remanescente. It is because of him, his grace and his faithfulness is that there is a remnant. Isso significa que existe esperança de perdão e de redenção. This means that there is hope of forgiveness and redemption. Não apenas esperança por justiça. Not only hope for justice. E como isso nos leva à ação? And how does this lead us to action? Quando nós temos a esperança da redenção, nós podemos continuar adorando e dizendo que Deus é bom, não importa o que acontecer. When we have hope of redemption, we can continue to worship and say that God is good no matter what. O pior já passou. The worst is past. Aquela igreja de Apocalipse vivia em grande provação, That church in Revelation lived under great tribulation, mas eles sabiam que eles eram um povo escolhido e redimido. but they knew
they were a chosen and redeemed people. Eles viviam com liberdade, They lived with freedom porque eles tinham esperança. because they had hope. É interessante que logo depois ele fala ainda sobre ao redor do trono e ele fala sobre 4 criaturas viventes. It is interesting that still talking about around the throne, later he speaks about 4 living creatures, Cada um coberto de olhos na frente e atrás. each one covered in eyes, behind and in front. E um era como leão, o outro era como boi, o outro era como homem, o outro era como uma águia. One like a lion, another like an ox, another like a man, another like an eagle. E dia e noite eles nunca paravam de dizer santo, santo, santo. And day and night they never ceased saying, Holy, holy, holy. Quem são essas criaturas? Who are these creatures? Não tenho tempo aqui agora para fazer um estudo muito profundo sobre cada um desses detalhes. I don't have time here to do a profound study about each one of the details. Mas como eu disse, nada é novo no livro do Apocalipse. As I said, nothing is new in Revelation. E se você for até o livro de Ezequiel, você vai ver essas 4 criaturas viventes lá. And if you go back to the book of Ezekiel, you'll see these 4 living creatures there. E lá, claramente, eles são identificados como anjos de Deus. And there, clearly, they're identified as angels of God. E eles estão adorando a Deus num eterno serviço, dia e noite. And they are worshiping God in an eternal service, day and night. Isso significa que quando você se junta à adoração, a adoração não começa quando o culto aqui começa. This means that when you join together in adoration, the adoration doesn't start when the service here starts. Muito antes da nossa adoração começar, Deus já era adorado. Much before, long before our worship starts, God is worshipped. E quando nós somos redimidos, nós somos convidados a participar daquilo que já acontece no trono de Deus. And when we are redeemed, we're invited to join what is already happening before the throne of God. Por toda a eternidade dizendo, Deus é bom. For all eternity saying God is good. Eu sei que em alguns momentos da sua vida você pode pensar que Deus não é bom. I know that for some moments in your life you might think that God isn't good. O texto não diz lá que eles adoravam a Deus, dizendo que ele era santo, santo, santo e o Deus Todo-Poderoso apenas quando as coisas iam bem. The text shows that they didn't worship God saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, only when things are good. A adoração, o texto diz, é dia e noite. E não Worship para. happens non-stop, day and night, Nos bons e nos maus momentos. in good and bad moments. Isso só é possível quando você tem a esperança. This is only possible when you have hope, Quando você tem a esperança de que Deus é bom. when you Não have importa o que aconteça. the hope that God is good regardless of what happens. Por fim, o que nós temos aqui é a preposição before the throne. Finally, what we have here is the preposition before the throne, or diante do trono. Terminando então, ele vai dizer no versículo 5 que na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. The text says in verse 5 that before the throne were burning 7 torches of fire, which are the 7 spirits of God. Você está percebendo que toda a linguagem do Apocalipse é muito simbólica. You see that all the language in Revelation is very symbolic. Isso faz parte de uma literatura chamada apocalíptica. This is part of a style of literature called the apocalyptic literature. É o uso de imagens vivas, reais, para descrever cenas, imagens, melhor dizendo, gráficas para descrever cenas reais. It is the use of graphical images to describe real scenes. O fogo na Bíblia tem um significado especial. Fire in the Bible has a special meaning. É o fogo, muitas vezes, do juízo de Deus, It is the fire of the judgment of God many times, mas é o fogo que purifica. but it's also fire that purifies. E ele também diz aqui que diante do trono havia ali como que um mar de vidro como cristal. And he also says in the text that there was there a sea of glass like crystal. E se o fogo é um símbolo da purificação de Deus, And if fire is a symbol of purification, o mar na Bíblia é um símbolo do caos. the sea in the Bible is a symbol of chaos. A besta do Apocalipse, ela emerge do mar. The beast in Revelation emerges from the sea. Jesus é aquele que enfrenta a fúria do mar. Jesus is the one who faces the fury of the sea. Mas sabe o que acontece? Quando Jesus está no meio de uma tempestade no mar, ele faz o que? Ele acalma a tempestade. But you know what happens when Jesus is in the middle of a storm of the sea? He calms the E sea. diante de Jesus, o mar não é mais o mar revolto do caos, mas o mar claro como um cristal.
And before Jesus, the sea isn't the sea that is agitated in chaos, but a sea that is clear like crystal. O mar de vidro é um sinal de que diante de Deus tudo se acalma. The sea of glass is a symbol that before God, everything is calm. Salmo 89, versículo 8 e 9 diz o seguinte: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. E veja o que ele diz: governas os mares revoltos e acalmas as ondas agitadas. Psalm 89, verses 8 and 9 says, O Lord, God of hosts, who is mighty as you are, O Lord, with your faithfulness all around you? And it says, you rule the raging of the sea. When its waves rise, you still them. Talvez você esteja vivendo no meio de uma tempestade, as ondas estão altas. Maybe you're living in the middle of a storm. The waves are rising. Mas diante desse trono, o mar ele se torna como de vidro. But before this throne, the sea becomes like glass. Jesus é aquele que vê o endemoniado gadareno Jesus is the one who sees the demon-possessed Gadarene e devolve a ele a plena humanidade. and returns to him full humanity. Quando Jesus chega, ele é violento, fora de controle. When Jesus arrives, that man is violent, out of control. Jesus deixa ele assentado no seu perfeito juízo. Jesus leaves him seated with perfect mental judgment. Sabe o que isso significa? You know what this means? Que existe esperança de transformação. There is hope of transformation, Tanto para situações como para pessoas. both in situations and people. Talvez você veja algumas situações ao seu redor que são absolutamente caóticas, Maybe you see some situations around you that are absolutely chaotic, fora de controle. out of control. Mas deixa eu dizer, essas situações estão fora do seu controle, But let me say this, these situations are out of your control, mas não estão fora do controle de Deus. but not out of God's control. Por quê? Porque Deus está sentado no trono. Why? Because God is seated on the throne. E diante do trono existe o fogo de Deus que purifica tudo e que transforma tudo. And before God, there's the fire of God that purifies everything and transforms everything. Como isso nos leva a uma ação? How does this lead us to action? Quando nós temos a esperança de transformação que vem do trono. Nós podemos continuar amando os nossos inimigos e orando por eles. When we have hope of transformation, we can continue to love our enemies and pray for them. Aquele povo podia continuar orando pelos seus perseguidores. Those people could continue to pray for their persecutors. Porque do ponto de vista de Deus, quando eles olhavam para o trono, toda a fúria do Império Romano não passava de um mar de vidro. Because before God, when they looked at their situation, all the fury of the Roman Empire was nothing more than a sea of glass. Ao ser crucificado na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As Jesus was being crucified, he said, Lord, forgive them. Father, forgive them because they don't know what they do. Nós podemos amar os inimigos porque nós acreditamos que não há caso perdido. We can love our enemies because we can believe that there is no lost cause. Não há revolta que não seja passível de ser acalmada por Deus. There is no raging that is not possible for God to calm down. Quando eu era uma criança, muitos diziam que eu era uma revolta em pessoa. When I was a kid, people said that I was a revolt or revolution in person. E muitos diziam para os meus pais: esse menino não tem jeito não. And many said to my parents, there's no way for this child. Ele nunca vai acalmar. He will never calm down. Esse menino ele tem uma coisa dentro dele. This boy has something inside him. Mas os meus pais sempre oraram por mim. But my parents always prayed for me. Muitas vezes eu saía de casa e eles estavam com seus, eu ouvia por trás da porta fechada eles orando por mim. Many times I left the house and I heard behind the closed door them praying for me. Eles nunca acreditaram naquela palavra que dizia: esse menino não tem jeito. They never believed those words that this boy is a lost cause. Porque eles conheciam esse Deus, que é o Deus que traz esperança de transformação. Because they knew this God that is the God who brings hope of transformation. Concluindo então, nós podemos dizer as três esperanças que nós vimos aqui. In conclusion then, we can say the three hopes that we saw here. Existe esperança por justiça, There's hope for justice, o que significa que o mal não tem a última palavra. which means that evil does not have the last word.
Existe esperança de perdão e de redenção, o que significa que o pecado não tem a última palavra. There's hope for forgiveness and redemption, which means that sin doesn't have the last word. Existe a esperança de transformação, o que significa que o caos e a revolta não têm a última palavra. There's hope of transformation, which means that chaos and revolt do not have the last word. E como isso deve mexer com as nossas ações? And how does this change our actions? Porque existe esperança por justiça, nós podemos continuar testemunhando com ousadia. Because there's hope for justice, we can continue witnessing with boldness. Porque existe esperança de perdão e redenção, nós podemos continuar adorando e dizendo que Deus é bom em todos os momentos. Because there's hope for forgiveness and redemption, we can say that God is good at all times and continue worshiping. E porque há esperança de transformação, nós podemos amar e orar pelos nossos inimigos. And because there's hope for transformation, we can love and pray for our enemies. Você já imaginou se nós formos essa comunidade de esperança? Can you imagine if we are this community of hope? O contraste que essa comunidade de esperança vai fazer nesse mundo da Greta, da ativista. Okay. Oh, this is the contrast that this world of hope, or this church of hope, will mean in that world of Greta. Comunidade de contraste. A community of contrast. Eu deixo então essas perguntas para você levar para sua casa. I leave you then with these questions for you to take home. Primeira pergunta, Jason. First question: how do you see and interpret reality? Do you look at it from below or from above? Queria que você saísse daqui hoje com uma nova perspectiva, uma nova visão. I'd like you to leave here today with a new perspective, a new vision. Não deixe que a CBC e Global News sejam a sua melhor interpretação da realidade. Don't let CBC and Global News be your best interpretation of reality. Use a palavra de Deus para interpretar a Use realidade. the Word of God to interpret reality. A segunda pergunta, Jason. Second question: is there any specific aspect of your life today that seems to be chaotic and out of control? Do you have the hope to face it? Existe algo na sua vida que precisa de esperança? Is there something in your life that needs hope? Que você saia daqui hoje com essa visão de que diante de Deus tudo tem esperança. May you leave here today with this vision that before God everything A, ter has hope. a terceira pergunta que eu deixo para você: The next question I leave for you is: do you believe that God is really on the throne of the universe? How could we act in response to this? uma vez que você crê pela fé que Deus está no seu santo trono, como isso muda a sua prática de vida? Once you believe through faith that God is seated on his holy throne, how does this change your practice day to day? E a última pergunta que eu deixo para você: And the last question that I leave for you: what difference could hope make in our community? como essa esperança poderia transformar a nossa comunidade? How could this hope transform a community? A pergunta não é simplesmente se você é otimista ou pessimista. The question isn't simply if you're optimistic or pessimistic. A pergunta é se você acredita que existe alguém que está sentado no trono do The universo. question is if you believe that there's someone who's seated on the throne of the universe. Vamos orar? Let's pray. Nosso Deus e Pai querido, nesse momento nós nos curvamos diante do Teu trono. Our God and dear Father, at this moment we bow down before your throne. Possivelmente nós temos pessoas aqui hoje que têm enfrentado tempestades e tempos difíceis. Possibly we have people here today that have been facing storms and hard times. Talvez situações que tenham levado à falta de esperança e a desconfiança de que não tem mais jeito. Maybe situations that have led to hopelessness or the distrust or the idea that there is no other way. Mas hoje nós ouvimos aqui pela Tua palavra que existe esperança. But today we heard here by your word that there is hope. E existe esperança porque o Senhor é um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. And there is hope because you are God who governs over all and everything. Um Deus perfeito que era, que é e que há de vir. A perfect God who was and is to come. Quando nós aqui chegamos, o Senhor já era. When we arrived here, you already were. E quando nós deixarmos esse mundo, o Senhor continuará. And when we leave this world, you will continue. O Senhor é o Deus criador de todas as coisas. You are the God, creator of all things. E ao mesmo tempo o Deus que nos redime do nosso pecado. And at the same time, the God who redeems us from our sin.
Queremos ser uma comunidade de contraste, uma comunidade de esperança. We want to be a community of contrast, a community of hope. Nesse mundo pós-moderno cada vez mais pessimista e cético, In this postmodern world that is increasingly cynical and pessimistic, nós queremos ser uma comunidade que prega e que vive a esperança. we want to be a community that preaches and that lives hope. O Senhor é um Deus bom, You are a good God nos bons e nos maus momentos. in good and bad moments. A esperança nos ajuda a crer nisso. Hope helps us to believe this. Que a força das provações não calem, não silenciem o nosso testemunho. May the strength of trials not silence our witness. Não traga amargura e mágoa para o nosso coração. May it not bring bitterness to our hearts. Nos ajude a amar os nossos inimigos, Help us to love our enemies, a mostrar a eles que existe esperança to show them that there is hope e que não existe caso perdido, and that there is no lost cause, que diante do teu trono o mar é de vidro, that before your throne the sea is like glass, totalmente calmo completely calm e sob o teu controle. and under your control. Nós pedimos isso em nome do teu filho Jesus. We ask you this in the name of your Son, Jesus.